Graça e paz, meus irmãos. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez para a glória do nome do nosso Deus. Estamos juntos, mesmo que distantes, online, para a glória do nome do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para cantar canções ao Senhor e estudar sua palavra. Mais uma vez, numa reunião um pouco mais resumida, porque lembrando a vocês, o meu computador de edição está quebrado, então eu estou editando num computador um pouco mais simples, então ele não aguenta muita carga, digamos assim. Então, para que a edição possa sair e funcionar normalmente, eu poder postar esse vídeo para podermos cultuar juntos, eu tenho que fazer ele um pouco mais curto e eu conto com a compreensão dos irmãos. Mas estamos alegres, apesar de todas essas dificuldades, o Senhor tem nos dado motivos de sobra para nos alegrarmos nele. Porque ele não precisava, mas ainda assim, como diz uma irmã muito querida nossa, ele nos dá esses mimos todos os dias para que nós possamos nos alegrar totalmente nele e em toda a sua providência. Nós podemos ter coisas, mas as coisas não devem nos satisfazer, assim como o Senhor nos satisfaz. Amém? Então convido você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse privilégio tão maravilhoso que temos de estar reunidos aqui para a glória dele. Ó Senhor, muito obrigado por tua graça. Muito obrigado por Cristo Jesus que morreu na cruz por nossos pecados, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que tu nos dá de podermos nos reunir nesse momento tão especial de podermos glorificar o teu nome, Pai. Te oro, te louvo, te agradeço por tua fidelidade todos os dias em nossas vidas, ó Pai. Faz o teu querer em nós e através de nós, para a glória do teu santo e excelso nome. Te agradeço por tudo que tu tens feito e o que há de fazer em nós e através de nós. Obrigado por esse tempo onde nós podemos estudar a tua palavra, onde podemos crescer no conhecimento da tua vontade, Pai. Te oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queria cantar essa canção com os irmãos. Se você souber, louve a Deus com a gente. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. A cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor.
mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Amém. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Não, queridos, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, é maravilhoso. Ele nos faz nos aproximar do Senhor, porque Ele é bom e Ele pagou o preço na cruz, na cruz pelos nossos pecados, para que por meio dele nós fôssemos reconciliados com o Pai. Irmãos, agora no dia 22 de junho, foi decretada a reabertura das igrejas e templos religiosos aqui em Pernambuco. Nós temos a alegria de poder voltar a nos reunir. Mas, como Igreja Bíblica da Graça no Ibura, nós não faremos nesse primeiro momento. O primeiro culto seria domingo, agora dia 28. No caso, hoje, que você está assistindo esse vídeo. Mas nós decidimos manter o culto online por algumas razões. Nossa igreja, ela é composta por boa parte de senhoras e talvez nem todas elas sejam jovens perto dos seus 60 anos. Algumas delas não têm ainda essa idade, mas tem algumas doenças, ou diabetes, ou hipertensão, ou alguma doença que poderia agravar caso houvesse a contaminação por coronavírus. E alguns outros jovens adultos da nossa igreja são casados e têm filhos. Então, crianças até 10 anos de idade também não devem participar do culto. Então, a determinação do governo é que pessoas com mais de 60 anos e crianças até 10 anos não estejam nos encontros. Então, infelizmente, nós não poderíamos ter esse grupo de pessoas na igreja, o que resumiria a um grupo muito pequeno. E ainda assim, nós queremos evitar, pelo menos ver como vai reagir a nossa comunidade depois da reabertura dos templos religiosos. Então nós queremos ver como vai ver se haverá algum aumento na contaminação ou não, se haverá alguma dificuldade. Então nós precisamos esperar esse primeiro momento, pelo menos, para que possamos avaliar a situação e possamos reabrir o quanto antes possível. Então, já para vocês estarem sabendo, a perspectiva é quando chegar o dia 12 de junho, nós possamos passar a semana avaliando como vai ser. E se Deus assim permitir, no dia 19 nós voltaremos com nossas atividades presenciais em nome do Senhor Jesus, 19 de junho. Então já fique sobre aviso e possa estar orando por nós, caso você não seja aqui de Recife e nem esteja passando férias por aqui, que você possa estar orando por nós, por nosso ministério. De antemão, irmãos, eu gostaria que você pensasse comigo agora a respeito dessa situação e de talvez uma reflexão que possa vir sobre nossas cabeças, sobre nossas mentes. O que é, de fato, a igreja? A igreja seria o prédio ou as reuniões? A igreja seria a programação? A igreja seria os cultos? O que seria a igreja? Biblicamente falando, igreja vem do grego eclesia, que significa chamados para fora. A reunião dos santos, a eclesia, também pode ser tratada como a reunião dos magistrados. Por exemplo, a Câmara Legislativa seria uma eclesia, digamos assim. Então a igreja é a reunião dos santos. E quem são os santos? Todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. E se você um dia crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é santo.
E se você se reunir com outros santos, logo você está fazendo parte da igreja, do corpo de Cristo, que se reúne em determinado local. Você pode se reunir aqui em Recife, no bairro de Ibura, em Boa Viagem, em outros bairros. Você pode se reunir em outras cidades. Então a igreja, ela se reúne em nome do Senhor Jesus. E a igreja, ela é a reunião das pessoas que são salvas em Cristo. Há pessoas que não são salvas, que participam das reuniões da igreja, participam. Elas são igreja? Infelizmente não. Quando essas pessoas que não são cristãs aceitarem a Cristo como único e suficiente Salvador, elas farão parte da igreja. E já que a igreja, essa é a reunião de santos, a igreja, ela é o prédio? De jeito nenhum. A igreja e suas programações, menos ainda. O que é a igreja? A igreja é essa reunião de santos que manifesta a vontade de Deus diariamente. Não apenas quando se reúnem, mas ao praticar a palavra de Deus, instruídos e fortalecidos uns pelos outros, por meio da palavra do Senhor. Quando nós nos reunimos como igreja, nós não nos reunimos para fofocar as pessoas, nós não nos reunimos para saber da vida dos outros, nós nos reunimos para orar uns pelos outros, para colocar em prática a palavra de Deus. Talvez você diga, talvez seja na sua igreja, na minha igreja não é bem assim. Irmão, na igreja de todo mundo não é bem assim. Não deveríamos nos reunir para fofocar e saber da vida dos outros. Mas o que a vontade de Deus nos diz é que nós devemos nos reunir para crescimento uns dos outros. Eu encontro no texto de Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao 21, 10 características muito importantes da igreja. E que se talvez você não tenha colocado isso em prática na sua vida, eu aconselho você a orar e ser a mudança que a sua igreja precisa. Porque é muito fácil, talvez, você pegar essas 10 características, olhar e dizer, fulano não pratica nenhuma, cicrano não faz 5 de 10. Meu Deus, essa igreja é só no paraíso, não vai existir uma igual. Talvez você pode pensar isso, mas Deus quer te usar para que haja transformação real na vida da sua igreja por meio de você. Tá? Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 9 a 21. E eu gostaria de começar citando para você a primeira característica. E a primeira característica dessa igreja maravilhosa, da sua igreja, da minha igreja, e que deveria existir em todas as igrejas que pregam a palavra de Deus, se encontra no versículo 9. A igreja, ela é amável. Versículo 9 de Romanos 12 diz: o amor seja sem hipocrisia, aborrecei o que é mal, apegai-vos ao que é bom. Nossa, seja não fingido, sem hipocrisia, não fingido. A expressão no original quer dizer não usando máscara. Viva sem máscara. Ame de verdade, não ame apenas em palavra. Ame realmente em ação. Cara, coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Mas eu não consigo amar fulano. Sim, não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é no poder do Espírito Santo. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, quem nós opera. Esse Senhor habita em você e habita em mim. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da vida. Ele habita em nós e nos capacita a amar os outros. Romanos 5,5 diz: e a esperança tem ação completa, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Santo Espírito. O Espírito do Senhor habita em nós e derrama em nossos corações o amor de Deus. Entenda isso. Quando a Bíblia diz que você deve amar as pessoas, não é na sua capacidade de amar. Aquele amor egoísta que só dá quando recebe algo. Mas é na capacidade de Deus, que é o amor divino, que dá muito antes ou sem sequer pensar em receber. Porque, como diz em 1 João 4:10, nisso consiste o amor. Não que nós amamos a Deus, mas é que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como pagamento pelos nossos pecados. Mesmo que algumas pessoas nunca correspondam a esse amor, Deus amou essas pessoas. Infelizmente, elas vão para o inferno, porque não correspondem ao amor que Deus já derramou na cruz do Calvário por elas. Então, a igreja deve viver esse amor. A igreja, ela é amável. Eu vou citar para vocês agora a segunda característica da igreja. A igreja, ela deve ser simpática com os outros. Irmãos, a pior coisa que existe é ter um visitante chegando na reunião da nossa igreja e a pessoa se sentir totalmente excluída do nosso meio.
Entrar muda, sair calada. Nenhum cristão chegar para falar com a pessoa, nem cumprimentar, dizer, oi, tudo bem, seja bem-vindo, ó, fica à vontade em estar aqui. A nossa igreja, nós estamos desenvolvendo esse ministério de recepção, que contamos com 7 passos da recepção. Depois eu posso até trazer para vocês aqui esses 7 passos. É desde a entrada até o fim do culto, pós-culto, que nós estamos fazendo com os visitantes. Então, a minha oração é que você, como cristão, se preocupe em ser simpático com quem está chegando na tua igreja ou quem já é da tua igreja também. Ah, fulano só vive de cara feia, fulano parece que vai morder os outros. Não importa. Seja você a diferença na vida daquela pessoa. Talvez aquela pessoa não teve um bom dia, ou talvez aquela pessoa cresceu sem conhecer o que é ser amável com outras pessoas. Então talvez a sua simpatia seja um instrumento de Deus para ensiná-la como deve ser uma vida de amor praticada na vida do outro. Vamos ler o versículo 10 de Romanos capítulo 12. Diz: sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Às vezes nós queremos ser honrados, às vezes nós queremos ser reconhecidos, mas Deus não quer que você seja colocado num pedestal. Deus quer te usar para colocar o outro no pedestal, não literalmente, porque ninguém tem que se gloriar a não ser na cruz de Cristo, pelo qual nós somos crucificados para o mundo. Então, nós devemos entender que a cruz é a razão da glória. Nós apenas somos os instrumentos de Deus para propagar esse evangelho tão maravilhoso. Então, as pessoas têm que se sentir honradas por nós, então devemos ser simpáticos a alcançá-las. Aí você me diz, mas como eu posso fazer isso nesse momento de pandemia? A igreja não está nem se reunindo via internet, como nós estamos fazendo esse culto agora online. Vai lá no teu WhatsApp, Instagram, Facebook, sinal de fumaça, liga, o telefone também liga também, então aproveita, faz uma ligação, pergunta a pessoa como é que ela tá, se importe, eu tô orando por você. Se você sentir à vontade, ora com ela pelo telefone, grava um áudio, contando como é que você tá, perguntando como a pessoa tá, e ore por ela em áudio mesmo. Se importe com as pessoas, demonstre que você se importe. E ser simpático, ela também reflete uma terceira característica da igreja, que a igreja ela é dedicada. Porque eu posso ser simpático um dia, posso ser simpático 2 dias, vai chegar a hora que eu vou cansar de ser simpático com muitas vezes aquelas pessoas que não correspondem à minha simpatia. É dar murro em ponta de faga, como a gente fala aqui. Mas quando você é dedicado ao Senhor, a obra que Deus está fazendo através de você, não é você que está fazendo a obra de Deus, é Deus fazendo através de você. Não esqueça, a obra é dele, não sua. Se a obra é do Senhor, é ele que faz. Você é um instrumento que ele usa. Então você se dedica a ele e à sua vontade. Você vai ser simpático independente se as pessoas correspondem ou não. Você vai ser amável independente se as pessoas correspondem ou não. Veja o que diz Romanos 12, 11. Não sejais negligente nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor, não aos homens. Você serve a Deus. Entenda, você serve a Deus, você não serve às pessoas. Você ama as pessoas com o amor de Deus. Você serve ao Senhor, ama as pessoas. Tá? Se você é da Igreja Bíblica da Graça Nibura, acho que você já entendeu. Servindo ao Senhor, amando as pessoas. Igreja Bíblica da Graça. Então, essa é a vontade de Deus, que nós nos dediquemos a Ele. Sejamos ferventes no Espírito, servindo ao Senhor. Fervente no Espírito. O que é fervente no Espírito? Quer dizer, agora que você renovado, não é isso não. Se dedique ao relacionamento com Deus. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Se dedique ao Senhor. É muito fácil nós nos dedicarmos às atividades. Eu gosto de tocar, mas eu não me intitulo músico, então eu sou apenas um tocador. Eu gosto de tocar, eu gosto de servir ao Senhor com a música na igreja, mas é muito fácil eu confundir o serviço com a atividade. Eu posso me dedicar muito à atividade, querer pegar música, separar repertório, isso e aquilo, e não necessariamente quando eu estou me dedicando à atividade eu estou servindo ao Senhor. Eu estou muitas vezes fazendo o que eu gosto e não servindo a Deus.
Ah, mas eu posso servir a Deus fazendo o que eu gosto? Óbvio, eu gosto de tocar. E eu estou servindo a Deus com algo que eu gosto. Mas a linha é muito tênue, é muito sensível. Quando você se confunde às vezes no caminho, quando você pensa, eu estou servindo a Deus, ou estou apenas fazendo o que eu gosto? Quando você faz o que você gosta, você não está sendo fervente no espírito. Mas quando você serve a Deus, o prazer está além da atividade. O prazer está em, mesmo com conflitos, mesmo com dificuldades, com desistências, com desânimos, você continua servindo ao Senhor com o mesmo afinco desde o primeiro dia. Então, é muito comum encontrar pessoas desanimadas no ministério. Será que as pessoas estão empolgadas com a atividade ou estão sendo ferventes no serviço do Senhor? Vamos orar a respeito disso. A quarta característica de uma igreja é que ela é perseverante. Versículo 12 diz que regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Toda igreja passa por momentos difíceis. Nossa igreja aqui na Graça no Ibura, a Igreja Bíblica na Graça aqui no Ibura, já tem 27 anos. Passamos por momentos muito bons, momentos difíceis. Nós já chegamos a ter no passado 400 pessoas congregando em nossa igreja. Hoje nós temos em média de 40, 50. No passado, houve um grande assistencialismo. Muitas pessoas vinham por isso. Quando isso foi cortado, muitas pessoas deixaram de vir. Líderes complicados, pessoas que causaram divisões dentro da igreja. Porém, em todo o tempo, o Senhor é conosco e está cuidando de nós. Nós não devemos desanimar por causa disso. Eu sempre fui meio que o diferente aqui na minha igreja. A igreja agora aqui de Bíblica da Graça de Ibura, eu tenho o prazer de pastorear, a alegria, o privilégio. Também foi a igreja que eu cresci. Então, eu fui criado nessa igreja. A maioria das pessoas que hoje eu tenho a alegria de poder cuidaram de mim quando eu era criança, adolescente, viram minhas fases rebeldes e também me acompanharam no meu desenvolvimento como homem, como adulto, agora casado, pai de família. Esse ano já faço 10 anos de casado, em julho, vê só que bênção. Então, essa igreja me acompanhou, então eu sempre fui meio que o diferente de todo mundo. E eu sempre sofri muito também com isso. Não é apenas por ser diferente, eu entendo a minha liberdade em Cristo, eu oro ao Senhor para que eu não esteja dando ocasião à carne, mas eu entendo que certas coisas, como por exemplo cabelo, tatuagem, essas coisas não atrapalham o meu serviço no Senhor, porque Deus me dá liberdade em Cristo de poder viver essas coisas. Porém, algumas pessoas confundem gosto pessoal com vontade de Deus. Algumas pessoas não concordam com isso e dizem que é errado. Eu não acho que isso é certo. Por quê? A palavra de Deus diz... Não, a palavra de Deus fala contextos diferentes que as pessoas tentam pegar versículos fora de contexto para usar como pretexto. Infelizmente eu sofri muito preconceito. De vez em quando ainda sofro, mas tudo bem. E algumas pessoas falariam como a esposa de Jó. Falou para ele, amaldiçoa essa igreja e vai-te embora. Porém eu não estava ali pelas pessoas. Eu estava ali porque eu tenho prazer em servir ao Senhor. E Deus tem me dado a alegria de poder servi-lo. Eu não estou falando com isso, olha como o pastor Lucas é espiritual, meu Deus do céu. Ele suportou tantos desafios, tantos... Não estou falando nesse sentido. Eu falo apenas como compartilhar um testemunho de que, com certeza, você já passou por alguma fofoca, alguém já soltou piadinha, alguém não concordou com você e com isso quis te diminuir. Talvez alguém fez algo diferente, usou como pretexto o gosto particular dele, ou simplesmente ele não foi com a tua cara e começou a falar mal de ti. Isso é totalmente errado. Mas você permanece firme, servindo ao Senhor com graça no vosso coração, não aos homens, mas ao Senhor. Porque nós sabemos que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Então, nós devemos perseverar no serviço do nosso Rei. E por perseverar, isso também revela a quinta característica da igreja. A igreja, ela é serva. Tem um ditado popular que diz que se você não vive para servir, você não serve para viver. E é bem assim. Versículo 13 de Romanos 12 diz que nós devemos participar a necessidade dos santos. Devemos ser dados à hospitalidade. Irmãos, sempre há uma necessidade que você e eu
podemos servir. Sempre haverá uma necessidade onde você e eu podemos nos dedicar totalmente ao Senhor. Eu não sei quais são as necessidades da sua igreja local, mas você sabe que talvez você não esteja servindo por orgulho, por não achar que é certo, não concordar com a visão do seu líder, do seu pastor. Porém, saiba que, independente da minha ou da sua opinião, Deus nos chamou para servir uns aos outros. E se Deus instituiu o teu pastor, o teu líder, e ele tem uma orientação bíblica para você, uma orientação dispensacional para você, siga, meu irmão. Siga. Sirva a Deus amando o teu próximo. Porque se você é cristão, é membro da Igreja Corpo de Cristo, e não entende, não pratica o serviço do Senhor, meu irmão, eu creio que tem algo de errado contigo. Não é com a igreja. Tu podes pular de galho em galho, visitar outras igrejas, fazer parte de outras igrejas. Você vai enfrentar o mesmo desafio quando você for confrontado contra a sua vontade a cumprir a vontade de Deus e a orientação do teu líder. Então, é bom você não pular de galho em galho e sim mudar a tua forma de pensar, entender que a igreja vive para servir, participar dos santos, participar da necessidade dos santos, ser dado a hospitalidade. É importante. Com isso, eu enxergo a sexta característica da igreja. No versículo 14 nós encontramos que a igreja ela é abençoadora. A igreja é um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Como, por exemplo, nós falamos que no passado a Igreja Bíblica da Grécia Canibura ela era muito assistencialista. Nós assistíamos muitas famílias, nós tínhamos 400 pessoas na igreja. Eu não lembro dessa época, eu era criança, mas eu ouço as histórias das pessoas que viveram essa época e eles compartilham comigo. Era muita gente, era um tempo muito bom. A igreja cuidava muito de muita gente. Hoje nós não temos tantas condições como no passado, mas ainda assim, para a glória de Deus, nós distribuímos já mais de 20 cestas básicas nesse período de pandemia. Ah, mas isso é muito pouco comparado à necessidade. Sim, é pouco, mas glória a Deus que conseguimos fazer pelo menos um pouco do que não fazer nada. Uma igreja que não pode ser instrumento de bênção na vida do outro, tá fazendo o quê? Eu pergunto uma coisa a você, meu irmão. Você já abençoou alguém nesse período de pandemia? Você pensou assim, não importa quem é a pessoa, eu vou levar nem que seja 1 quilo de cada alimento para alguém que eu imagino que possa estar passando dificuldade. Ou então, se você pegou auxílio emergencial, mas você consegue lidar ali com a sua renda, ou pouca ou muita, pega uma parte e abençoe alguém que talvez não conseguiu, ou que está atrasado, ou que ainda não foi aprovado. Abençoe pessoas. Seja um instrumento de Deus. E quando você pode se juntar com outra pessoa, ou com a tua igreja, e fazer algo mais do que apenas você faria, é maravilhoso. É fenomenal. É a vontade de Deus sendo cumprida através da sua vida. E ser abençoador nos revela a 7ª característica da igreja. Porque para você abençoar, você tem que ser sensível. A igreja, ela é sensível, não delicada. Não confunda a sensibilidade com delicadeza. Não é que a igreja é sensível, ai, não me toque, ai, não olha feio pra mim, ai, não me diga não, ah, não me repreenda, senão eu saio da igreja, não me corrija, senão eu vou para aquela outra igreja. Não estou falando nesse sentido. Eu estou falando sensível no sentido de que ela consegue captar no ar quem está passando por uma dificuldade, se alguém está com algum problema, se alguém realmente está enfrentando um momento difícil na vida e ela pode ser solícita para abençoar, para servir, para orar junto com a pessoa. Então a igreja ela é sensível nesse sentido. Ela está o tempo todo em alerta, preparada para servir. Porque se a igreja não for sensível, como ela vai cumprir o seu papel de render glórias ao nome do nosso Deus, cuidando dos outros, amando aos outros? Veja o que diz Romanos 12:15. Regozijai-vos com os que se regozijam, chorai com os que choram. É aquela história
Tem 2 irmãos da mesma igreja participando de uma única vaga de emprego. Um dos 2 consegue, o outro não. O que não consegue pode reclamar, xingar e dizer, eu sou muito mais capaz que ele. Ou pode se alegrar com aquele que conseguiu a vaga. As 2 possibilidades podem acontecer. Porém, a correta é que aquele que não conseguiu a vaga, mesmo que ele esteja triste, ele possa se alegrar com aquele que está se alegrando. Porque não é questão de ser melhor ou ser pior. Talvez não foi a sua hora, era hora para aquele outro. Talvez ele foi melhor na entrevista, N razões. Não é porque Deus está abençoando aquele e você não. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Amém? Então, se você entende isso, saiba que foi questão de circunstância, a situação, e não Deus empurrando aquele e te tirando do caminho. Esquece. Então, seja sensível com o teu irmão. Se alegre com ele. Se regozije com ele. Seja realmente grato a Deus pela vida dele. E quando você realmente é sensível, você revela a 8ª característica da igreja. A 8ª característica da igreja é que ela é unânime. A igreja, ela tem a mesma maneira de pensar. Veja o versículo 16. Tendo o mesmo pensamento uns para com os outros. Não aspireis posição, mas identificai-vos com os humildes. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Ser humilde. Ter o mesmo pensamento. Mas eu penso muito diferente de todo mundo. Lucas, tu mesmo falasse que tu é diferente da tua comunidade. Sim, nós podemos ser diferentes na forma, mas nós temos o mesmo Espírito. Um só Espírito, formando um só corpo em Cristo Jesus. Se nós fomos batizados por meio de um único Espírito, nesse único corpo, nós temos algo em comum, o Espírito de Deus. Então, independente da forma com que pensamos, nós devemos pensar a mesma coisa. Tá entendendo? Nós devemos pensar no crescimento do nosso irmão. Por exemplo, talvez nem todos tenham o mesmo pensamento, mas Deus quer te usar como instrumento dele para ensinar o outro a ter o mesmo pensamento. Ser unânime. Mas o outro é mais extrovertido, eu sou mais introvertido. O outro quer evangelizar em boate, eu quero evangelizar meus vizinhos. Um quer evangelizar via internet, outro quer evangelizar presencialmente. A forma não importa, todos querem pregar o evangelho. Então vamos pensar da mesma forma? Vamos ver formas de todas as formas se encaixarem. Afinal de contas, a multiforme sabedoria de Deus é expressa por meio da igreja. Não existe uma única forma de fazer as coisas. Existe um único Deus, um só evangelho e um só Espírito. A forma não importa. O que importa é estar cumprindo a palavra de Deus. E com isso, eu penso na nona característica da igreja. A igreja ela não é rancorosa nem vingativa. Talvez você não concorde comigo. Talvez você seja um pouco mais enérgico e discorde de mim. E talvez nós tenhamos uma discussão, mas não uma discussão de briga, debate, discussão no sentido de debate. E cheguemos ao impasse, porque nós discordamos, e discordar é normal. Nós devemos discordar, podemos discordar. O que nós jamais devemos é ser desagradáveis uns com os outros. Então você pode discordar de mim sem ser desagradável. Mas vamos dizer que discordamos, ficamos naquele impasse. Você talvez possa guardar rancor desse debate ou dessa desavença porque nós discordamos. Talvez daqui a 5 anos você pegue e jogue isso na minha cara. Você não vai servir na igreja porque nós discordamos. E que eu sou muito cabeça dura por não dar ouvidos a você. Aí você pode alegar isso para mim. E aí eu vou dizer, meu irmão, mas a igreja não é rancorosa. Por quê? 5 anos depois você está jogando isso na minha cara. É importante que você e eu levemos tudo nas mãos de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Entregue tudo ao Senhor. Tudo. O que você concorda, o que você discorda, o que
não lhe agrada. Eu fui criado por minha mãe a defender meus pontos de vista. E eu acabo levando isso muito pra minha vida. E eu sou uma pessoa um pouco cabeça dura. No exemplo, eu estava falando a verdade. Eu sou um pouco cabeça dura. Mas eu tenho aprendido a ouvir as pessoas. Eu não sou obrigado a concordar com elas e nem quero que elas concordem comigo. Todos nós podemos nos ouvir, discordar, sem ser desagradáveis. O que nós não podemos é guardar rancor de qualquer situação que seja no ministério, no serviço do Senhor. Porque nós somos diferentes, nós somos unânimes no pensamento, mas as formas com que nós fazemos as coisas são diferentes. Tá entendendo? Tem gente que se identifica com o ministério de, por exemplo, mulheres mais velhas. Tem gente que se identifica com o ministério com mulheres mais novas. Tem gente que se identifica com o ministério de crianças. Tem gente que se identifica com o ministério de evangelismo urbano. Eu sou um cara extremamente urbano, eu gosto de cidade, eu gosto da vida noturna. Não que eu viva a vida noturna, mas eu gosto da cidade à noite, eu gosto de ver as luzes, eu gosto do povo na rua, sabe? Então, eu me vejo como um evangelista urbano, eu gosto de evangelizar a parte mais urbana da cidade. Talvez você não se identifique com isso, e tudo bem, mas se você não concorda comigo, e eu não concordo com você, nós não precisamos guardar rancor disso. É nesse sentido que eu estou falando. No ministério e na vida, eu tenho que ser amável, como foi o nosso primeiro ponto. A igreja ela é amável. Nós devemos ser sensíveis, como o sétimo ponto. Então eu não preciso guardar rancor de ninguém. Está aqui versículos 17 e 18 de Romanos 12. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas as coisas honestas à vista de todos os homens. Se possível, no que depender de você, viva em paz com todos os homens. Ah, mas fulano não quer falar comigo. Que seja uma decisão de fulano. E não porque você também não quer falar com ele. Ah, mas tu não sabes da história. Não sei, não quero saber. Ainda assim não é razão, meu irmão. Ah, Lucas, é muito fácil para você falar. É muito fácil para mim falar. Porém, o Senhor sabe de tudo. E Ele que está falando na palavra dele. Eu só estou repetindo. A posição que eu estou de trazer essa verdade para nós é muito difícil também. Ou você acha que essa mensagem está só servindo para você e não para mim? Deus fala para mim tanto quanto eu oro que Ele esteja falando no seu coração, meu irmão. Essa mensagem é para transformar a minha vida. É para que eu, ao terminar esse vídeo, eu saia transformado pela palavra. O Senhor quer me usar para a glória dele, a começar dentro da minha casa. Para isso, eu tenho que aplicar essa palavra na minha vida. Se minha esposa ficar com raiva de mim por qualquer razão, e ela quiser ficar sem falar comigo, que seja por uma escolha dela. E não porque eu também estou com raiva e por bica decido ficar calado. Aí fica dois bicudos dentro de casa sem se falar. Se ela quer discutir comigo, que seja uma escolha dela. E não porque eu estou sendo insensível ao ponto de querer ficar bicudo e calado também. Então, o erro do outro nunca vai justificar o meu. Se fulano errou, para comigo, beleza. Ora por ele e vive a tua vida. Gálatas 6:1 diz que vós que sois espirituais, encaminhai aquele que errou com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que também não sejais tentado. Romanos 15:1-3 diz que nós devemos carregar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Gálatas 6, se não me engano, versículo 10, diz que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então, meu irmão, se os outros não querem falar com você, fale você mesmo. Não seja rancoroso. E a última, porém não menos importante característica da igreja, se revela nos versículos 19 a 21. Eu vou ler primeiro os versículos, depois eu falo desculpa. Eu falarei a característica. Quase que não sai, meu Deus. Eu acho que é o sono, viu? Mas não se preocupe, Deus é maravilhoso.
Versículos 19 e 21 diz: Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. A 10ª característica da igreja é que a igreja é a imagem de Cristo. Irmãos, quando eu leio esses versículos, eu só vejo Cristo Jesus. Romanos 8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8:10 diz que quando nós éramos inimigos, Cristo morreu a seu tempo por nós. Romanos 5:10 diz isso. Portanto, se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quando éramos inimigos, quando nós não merecíamos, o Senhor nos deu o que comer, nos deu de beber. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. A igreja, ela é a imagem de Cristo. Talvez você saiba que aquelas pessoas que pedem dinheiro no sinal pedem para usar drogas. Você talvez saiba disso. Mas nem todos que pedem dinheiro realmente é apenas para droga. Talvez você e eu devemos ser mais sensíveis, como a 7ª característica da igreja, e devemos aprender a servir, como a 5ª característica da igreja. Devemos viver a imagem de Cristo. Será que você se envolveu tanto com a pessoa ao ponto de convidá-la a participar da sua vida apenas com a intenção de pregar o evangelho para ela? Ou você simplesmente chega para pregar o evangelho para ela e a pessoa se sente como um objeto numa prateleira, onde você chega, pega e diz: eu quero levar você para minha igreja. Se envolva com pessoas. A melhor forma de evangelismo é quando você se doa à pessoa e a pessoa vê Cristo através de você. Imagina quando toda a igreja pode fazer isso. Nesse momento de pandemia, nós não estamos nos reunindo. Nós não podemos estar juntos. Porém, o Senhor, Ele pode te usar para a glória dEle. Aonde você está, servindo na sua casa. Talvez onde você está, a pandemia esteja mais controlada e você pode se reunir. Leva essa mensagem de encorajamento para que a tua igreja possa realmente colocar em prática esse amor. Viver a imagem de Cristo Jesus é se doar aos outros ao ponto das pessoas verem Cristo em nós e poderem ser alcançadas com a pregação da palavra. O evangelho ser transformado na vida delas. Irmãos, a minha oração é que a palavra de Deus possa realmente habitar ricamente a sua vida, a minha vida, e nos transformar para a glória de Deus. Eu sei que essas 10 características são características bem difíceis de ser vividas, mas com a força que Cristo nos dá, podemos enfrentar toda e qualquer situação, inclusive o dia a dia. E saiba, toda vez que você pensar em desistir ou desanimar, saiba que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Por isso nós nos dedicamos a Ele. Por isso nós temos a oportunidade de servir com canções, com pregação e também temos a oportunidade de servir ao Senhor com nossas finanças. Nós estamos criando um plano de retomada da nossa igreja para podermos estar preparados para receber todos os irmãos daqui da Igreja Bíblica da Graça de Ibura, visitantes, termos ferramentas para evangelizar. E queremos contar com a sua contribuição para isso, meu irmão. Nós queremos contar com a sua participação. Deus nos dá o privilégio de podermos servi-lo. Ele sustenta essa igreja e sustenta através de você. Assim como sustenta através do seu serviço, sustenta também através da sua contribuição. Sinta-se à vontade para servir ao Senhor. Aqui na descrição nós temos 2 contas disponíveis para você depositar e servir a Deus. Faça isso. Esse mês nós estamos com muitas dificuldades. Queremos que o Senhor possa te usar para que possamos, nesse último culto do mês de junho, quem sabe, poder fechar no azul as nossas contribuições. Nós temos que pagar conta, mesmo a igreja fechada. Vem água, vem luz,
temos que pagar a internet para poder fazer nossas transmissões. Louvado seja o nome do Senhor que domingo, logo após o nosso culto, uma pessoa me ligou e nos abençoou com a placa de captura para continuarmos com as nossas transmissões assim que voltarmos com os nossos cultos presenciais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos nos alegrar com essa bênção, mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá esses mimos diariamente para nos alegrarmos como igreja. Olha, isso para nossa necessidade, usando vocês, usando cada um de nós para a glória dEle. Nós precisamos das suas contribuições. Não que Deus precise do dinheiro, mas a igreja precisa que você seja o instrumento de Deus para nos abençoar, para que esse ministério não pare. Porque se nós não tivermos recursos, infelizmente nós não temos como continuar. É assim como uma casa. A casa precisa de recursos para ter os mantimentos, pagar as contas, honrar os compromissos e continuar pensando nos seus projetos futuros. Nós temos muitos projetos de evangelismo, para alcançar pessoas. Nós temos o nosso projeto Refúgio, que é o nosso projeto de ação social na nossa comunidade, que parou com a pandemia, mas assim que a pandemia cessar, nós vamos voltar com nossas reuniões. E nós precisamos ter recursos para poder manter. Só o professor de judô gasta cerca de R$400 por mês com transporte. Ele mora numa cidade do lado, ele vem de uma cidade do lado, que faz parte da região metropolitana de Recife, mas é longe. Ele vem do trabalho direto para a nossa igreja servir e depois da igreja ele vai para casa, que é longe. Então, que Deus toque no seu coração. Se você tiver desejo de dizer, olha, eu quero servir ao Senhor mensalmente, todo mês com um valor para poder honrar e manter o ministério, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, que você possa ser um instrumento de Deus para a glória do nome dele. Tá certo? Vamos louvar o Senhor com mais uma canção, agradecer a Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é o Senhor de todas as coisas, e que nós possamos realmente engrandecê-lo por quem Ele é. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. No início ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei vocês. Todos juntos, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém, meus irmãos. Foi um prazer maravilhoso poder cultuar o Senhor junto com vocês. Louvado seja o nome do Senhor por esse privilégio, tá certo? Que Deus continue te abençoando, te honrando e te usando para a glória do nome dEle. Essa é a minha oração hoje e sempre, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando e até a próxima, meu irmão. Valeu!